Irmãos, graça e paz, aqui é o professor Ney. Hoje eu vou dar continuidade àquele estudo que eu estou fazendo do Evangelho de Mateus, seguindo a sequência dos capítulos. Fiz do capítulo 1 até o capítulo 7 e hoje eu abro o capítulo 8, os versículos do 1 até o 4. Eu vou fazer a leitura e em seguida eu vou fazer uma exposição dessa passagem, destacando algumas características dela, certo? A leitura é o seguinte: a cura de um leproso é o título, e a leitura no versículo 1 diz assim: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso se aproximou e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. Versículo 3: E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Certo? Quando lemos a Bíblia, temos que ter em mente que o autor, o escritor, melhor dizendo, o autor é Deus, né? Quando eu falo autor nesse sentido aqui, agora eu estou falando o autor humano, o escritor. Então, o escritor, ele muitas vezes ele adota divisões, às vezes seguindo uma sequência cronológica, às vezes seguindo uma sequência geográfica, às vezes seguindo uma sequência temática. Nesse caso, o Evangelho de Mateus, ele escreve o seu Evangelho seguindo uma sequência de temáticas. Então, ele fez uma apresentação de Jesus, mostrando as origens de Jesus, dos capítulos 1 até o capítulo 4. Ele mostra as origens de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 5 e no capítulo 7, Mateus ele faz a apresentação do discurso do Senhor, aquilo que, do ponto de vista, aquilo que para o Senhor Jesus Cristo, né, não é um ponto de vista, mas é uma verdade imutável, pois trata-se da palavra de Deus. Aquilo que para Deus é o certo e o errado no que concerne a nossa vida, a nós homens. Então, os princípios do reino de Deus, ele é apresentado nos capítulos 5 e capítulo 7. E Mateus ele encerra essa sessão e agora ele faz uma outra apresentação de Jesus, que agora ele mostra o poder do Senhor Jesus Cristo. Então entenda, do capítulo 1 até o capítulo 4, Mateus apresentou as origens de Jesus. Capítulo 5 até o capítulo 7, o discurso do Senhor, a narrativa dos princípios estabelecidos pelo Senhor para um cidadão do reino de Deus. E de agora em diante, ele vai fazer uma apresentação do poder do Senhor. Poder esse que ele vai, por exemplo, nos capítulos 9 e 10, eu tenho aqui as minhas anotações, nos capítulos 9 e 10, Mateus faz o registro de 10 milagres envolvendo graça para os rejeitados, paz para os atribulados e restauração para os devastados. Então entenda que a partir dessa sessão agora, Mateus ele passa a apresentar, passa a dar um destaque ao poder do Senhor Jesus Cristo. Poder esse com um tríplice propósito: demonstrar a compaixão pelo homem, demonstrar que em Cristo, Senhor Jesus, é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e demonstração da verdade salvadora, ou seja, Jesus não somente anunciou a salvação, mas ele demonstrou através de atos, de curas e de sinais miraculosos que ele é o Salvador prometido pelo Antigo Testamento. E o poder do Senhor, ele é demonstrado no Evangelho de Mateus nas seguintes esferas. Jesus demonstra seu poder acima das doenças, Jesus demonstra o seu poder na natureza, Jesus demonstra o seu poder agindo contra o sobrenatural, Jesus demonstra o seu poder ao perdoar pecados e, por fim, Jesus demonstra o seu poder ao ressuscitar, sobre a própria morte. Então entenda que Mateus ele fez a apresentação, as origens,
o discurso, e agora, a partir do capítulo 8, ele dá uma ênfase a esse aspecto do poder do Senhor. Essa é uma divisão temática que Mateus usou quando estava escrevendo o seu evangelho. E nessa passagem que eu li, especificamente o capítulo 8, dos versículos 1 ao 4, fala de um cidadão que era leproso e veio até o Senhor pedir humildemente a cura. Bem, a lepra, hoje em dia, quando falamos de lepra, estamos falando da hanseníase, basicamente isso. Entretanto, na Bíblia, mais especificamente no Antigo Testamento, que é onde vai falar a respeito dessa doença, Levítico capítulo 13 e Levítico capítulo 14, explica bem a respeito dessa condição da lepra. A palavra usada lá, o Antigo Testamento, para quem não sabe, ele foi escrito em hebraico. E a palavra usada lá em Levítico 13 e 14, que descrevia a lepra, ela é uma palavra em hebraico de Saraat. Essa palavra de Saraat, ela pode envolver uma série de doenças ligadas à pele. Alguns intérpretes, alguns estudiosos, que inclusive eu consultei os comentários, chegam a dizer que até mesmo a erisipela poderia também estar classificada como uma lepra, ainda que hoje nós não a classifiquemos dessa forma. No entanto, nós temos que entender que estamos falando da Bíblia, de um outro contexto, de uma outra classificação de doenças, enfim, uma outra definição. Mas o fato é que quando fala de lepra no Antigo Testamento, lá em Levítico 13 e 14, engloba uma série de doenças que estão ligadas diretamente à pele, incluindo a hanseníase como nós a conhecemos hoje, entendeu? Então, pode ser que esse leproso ele tivesse essa hanseníase como nós a conhecemos, ou algum outro tipo de doença da pele, degenerativa, contagiosa, que era classificada pela Bíblia como lepra. Inclusive, se você ler lá em Levítico 13 e 14, você vai ver que a Bíblia também dizia de lepra nas vestes e na casa. Para você ver como ela tinha uma classificação, a lepra ela era uma classificação muito mais abrangente do que nós a classificamos agora. A Nova Versão Internacional, ela traduz lepra na casa como se fosse o mofo, entendeu? Isso na Nova Versão Internacional. Mas enfim, o foco aqui não é falar da doença, mas é falar do que o Senhor fez. A lepra no primeiro século, na época lá da transição do Antigo Testamento, né, assim como no Novo Testamento, ela era a doença mais temida que uma pessoa poderia imaginar. Se hoje nós temos um verdadeiro pavor da palavra câncer, né, ninguém quer ter isso, naquela época era a lepra. O que é o câncer hoje no sentido de devastação, de causar medo, espanto e todos esses sentimentos negativos em relação a ele, no passado era a lepra. Porque um cidadão com lepra, ele tinha que se apresentar ao sacerdote a partir do momento que ele suspeitava estar com essa doença, ele tinha que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote fazia a avaliação desse indivíduo de acordo com as determinações contidas lá em Levítico 13 e 14, e dependendo do estágio do avanço dessa doença, dessa enfermidade, o cidadão ele era definitivamente afastado do seu meio familiar e também do contexto religioso, ou seja, ele tinha que se isolar em um local, certo? Ele era isolado do seio da família dele, se ele tivesse esposa, filhos, pai, mãe, ele era completamente isolado. Ele ia para uma região afastada, lá no deserto, onde ele ia se reunir com outros leprosos lá e tinha que ficar afastado. E ele também era considerado cerimonialmente impuro, então ele não podia participar de nenhum tipo de cerimônia. Não podia se aproximar do povo, não podia cultuar, não podia ofertar nada. Ele estava debaixo de uma maldição. Até porque a lepra era vista também como uma forma de punição, como uma forma de maldição. Lembra que quando a Miriam ela foi atacada com lepra, quando ela se revoltou, ela foi atacada com lepra. Então a lepra também era entendida como uma punição divina.
Em alguns casos havia recuperação, em outras não. A pessoa falecia decorrente desse mal. Mas o fato é que esse cidadão ele era considerado cerimonialmente impuro e não podia viver em sociedade. Mas ele, contra todas as expectativas, ele se aproximou do Senhor Jesus, rogou a cura e diz o texto que o Senhor tocou nele e disse: eu quero, fique limpo. E aquele cidadão, ele tornou-se imediatamente limpo. É interessante que a Bíblia relata que algumas curas o Senhor Jesus fez de forma gradativa. Ela foi acontecendo ali aos poucos. Nesse caso foi imediata. A cura para esse homem foi imediata. E o Senhor disse para ele: vai, não conte para ninguém, vai e apresente-se ao sacerdote, porque era essa a recomendação do Antigo Testamento, apresentar-se perante o sacerdote e depois oferecer a sua oferta. Eu vou destacar aqui alguns pontos que o reverendo Hernandes Dias Lopes destacou nessa passagem, que eu achei interessante, que eu vou ler aqui agora, em relação à atitude do leproso. Em primeiro lugar, esses destaques aqui é do reverendo Hernandes Dias Lopes no seu comentário expositivo. Eu achei interessante, eu vou aqui fazer esse destaque também. Em primeiro lugar, o leproso não desistiu apesar das circunstâncias. Ele poderia simplesmente ter aceitado o fato de que ele estava impuro, de que ele era um excluído tanto da sociedade quanto do contexto religioso, mas ele não se contentou com isso e ele foi até a pessoa do Senhor Jesus Cristo e humildemente pediu a cura. Segundo lugar, ele se aproxima de Jesus apesar de ser impuro. Ele reconhece o senhorio de Cristo, mas apesar de sua impureza, ele não teme aproximar-se do Senhor para pedir humildemente a cura. Em terceiro lugar, ele adora Jesus apesar de ser leproso. Olha que interessante. Um leproso, ele era considerado cerimonialmente impuro. Ele não podia de forma alguma adorar, cultuar. Todavia, ele apresenta-se e ele adora, ele faz a sua adoração ao Senhor. Em quarto lugar, segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes destaca, ele suplica a Jesus apesar da sentença de morte, porque não tinha um remédio, não era como agora que nós temos tratamento, não tinha tratamento, essa doença não tinha tratamento. A única coisa que ele podia fazer era afastar-se da sociedade e observar o avanço ou regresso da doença, mas não tinha tratamento. E muitas vezes a pessoa que tinha essa doença, ela ia a óbito. Então esse sujeito, ele não tinha nada que pudesse garantir a cura, nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de medicamento, nada. A única coisa que ele podia era afastar-se e esperar o que a sorte, o que o destino o reservava. Mas apesar dessa sentença, esse homem aproximou-se, adorou, suplicou e teve a sua cura. E a recomendação do Senhor foi a seguinte: apresente-se ao sacerdote. Jesus disse para que aquele homem não fizesse alarde, não causasse um alvoroço em relação à sua cura, porque ainda não era a hora dele se revelar com o plano, o projeto o seu projeto de implantação do reino. Ela teve que observar algumas etapas. Ele não podia acelerar o processo, porque ele sabia que ao término do seu projeto de trabalhar com os seus discípulos, de pregar o evangelho, ele sabia que num determinado tempo ele seria martirizado. Então ele não podia antecipar as etapas, ele ainda tinha que instruir aqueles homens, ele ainda tinha que promover mais algumas curas, ele ainda tinha que ensinar muito a respeito do reino. Então ele não podia antecipar as etapas. Por isso ele recomendou àquele homem: olha, não cria alardes, não faça, não saia por aí criando alvoroço, porque as etapas precisam ser observadas, entendeu? Essa foi um dos motivos da recomendação dele. No entanto, era difícil para essas pessoas guardar o segredo. Era difícil, diante de uma bênção tão grande, era difícil para essas pessoas guardar segredo. E na maioria das vezes eles saíam contando os benefícios e os milagres que o Senhor tinha feito na vida deles.
Bem, essa é a exposição do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 1 ao 4. Se o Senhor assim permitir, eu volto em outros vídeos para poder trabalhar as passagens, as demais passagens. E se você achou esse conteúdo bacana, deixe aí o seu like, compartilha com alguém que está começando a estudar agora, que se interessa pelas histórias da Bíblia, porque o objetivo desse vídeo é esse: é esclarecer um pouco para aqueles que estão chegando, para aqueles que estão tendo um primeiro contato com as Escrituras, a entender um pouco melhor da Bíblia Sagrada e as suas histórias. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.